várias discussões, tanto na escola quanto no Congresso Nacional. Em 2013, o povo brasileiro tem vivido uma experiência diferente. Uma nova geração que veio para revolucionar tudo que está acontecendo no país. Despertar de um povo que está cansado do descaso dos políticos quanto à população. Esses manifestantes, esses estudantes foram para as ruas, inicialmente contra o aumento das passagens do transporte público. Esse teria sido o estopim para as grandes manifestações populares. Eles foram também pedindo mais saúde, educação, investimentos no transporte público e na segurança. Na Copa das Confederações, onde aconteceram os Jogos do Brasil e tal, estavam acontecendo também manifestações nas ruas no período dos Jogos. Então, essa de que os políticos falam, vamos fazer ali um jogo de futebol e aí todo mundo fica quieto. Não existe mais isso. O povo brasileiro está mudando a sua consciência. Bom dia. Eu vou falar sobre a saúde. A saúde no Brasil está com sério descaso. Por quê? Os hospitais eles estão sem estrutura física, eles não têm ferramentas e aparelhos para certas cirurgias, operações e tratamentos. Os médicos são mal remunerados. Falta mais hospitais para atender grande parte da população que procura esses hospitais e muitas vezes não encontram atendimento porque os médicos mal remunerados acabam ficando impotentes com isso e protestando. Esse protesto eles fazem greves e assim acontece a falta de atendimento, sendo que muitos brasileiros padecem dessas filas de hospitais, tem uns que chegam até a morte. E o que levou, ajudou a população a começar esses protestos foi, como o Diara falou, os gastos exorbitantes com a Copa. Então, o povo observou. Os hospitais estão sem estrutura, sem médicos, sem aparelhos, sem remédio, não tem nada praticamente e estão fazendo estádios, estão fazendo tudo. Então isso não tem lógica. Se tem dinheiro para investir em estádios e Olimpíadas para os esportes, teria que ter dinheiro também para sustentar os hospitais de forma que conseguisse abranger todo o Brasil para atender toda a população. Explica as imagens. Aqui é um médico que o médico está dizendo para ele, o paciente, que não é que o SUS o convênio dele não cobre porque ali a cirurgia está mal terminada, não está fechada. Então fala, o seu convênio não cobre, pra gente terminar. Aqui as filas do SUS, como eu expliquei, que como o atendimento é poucos hospitais funcionam, então as filas ficam extremamente grandes. Salas de espera e olha o tanto de gente, não tem lógica isso. Se uma pessoa dessa estiver doente, que eles não consideram qualquer doença grave, mas se for uma doença grave que eles não consideram, a pessoa morre na fila, porque são poucos hospitais e todos lotados. Isso aqui não tem lógica. Como que os pacientes ficam nas macas no meio do corredor de um hospital? Isso é um descaso total. Falta de estrutura ali. Falta de estrutura física demais. E aqui é um hospital abandonado, que os que tentam cheios e os que poderiam ser reformados para ajudar isso daqui no atendimento ficam jogados e não são investidos neles. Aqui é um gráfico que mostra o nível de contentamento da população brasileira com a saúde no Brasil. Vocês podem observar que 1,1% da população brasileira considera a saúde ótima, 10% considera boa e 28% considera regular, 22% considera ruim e 39% considera péssimo. Isso mostra um grande nível de descontentamento da população com a saúde brasileira. A educação no Brasil, assim como a saúde, está precária, porque os professores não recebem o devido valor e sem estrutura nenhuma para usar com os alunos para proporcionar uma educação de qualidade. O número de creches e escolas públicas é muito pequeno em relação à população do país. E ainda assim as que existem
estrutura suficiente para abrigar os alunos que não têm condições de pagar a escola particular. Aqui podemos ver nessa imagem para onde vai a educação. Aqui um aluno fazendo a chamada dos professores, né? Aí ele fala, professor Chiquinho, vai falar ausente. Aí ele vai chamando os professores e vai falando ausente, ausente. No caso, está relacionado à falta de professores. Ali em cima, não dá para ler direito, mas ele fala do descaso, aí está escrito na lousa, né? Grande o descaso, é frequente o descaso com o ensino público. Aí o professor pergunta, né? Qual a diferença nessa frase? O aluno responde, nada. Então, aqui, vê o professor ali, morreu, e o socorrista, e ele fala para o policial que o motivo da morte desse professor foi porque ele recebeu um cheque errado, que era de um deputado, e ele recebeu um cheque errado, e ele morreu, não resistiu. Meu Deus. Neguinho agora. Em relação ao transporte público, todo mundo nota a demora na espera do ônibus, a tarifa alta que foi o estopim para as grandes manifestações, ônibus superlotados, falta de estrutura, muita espera, demora dos ônibus e pouca qualidade, desconforto e é isso. Ali tem a política do governo que fala, se uma pessoa for, né, no ônibus, é menos um carro na rua, então é menos trânsito, são menos gases poluentes na atmosfera. Só que, como o transporte público não tem estrutura, como que a gente vai exercer essa política? Não tem condição. Aqui a gente vê os trens, aqui não tem trem, mas nas cidades que tem trens super lotados, um empurra-empurra, muitas pessoas caem nos trilhos, tem que o trem passar por cima. Aqui os ônibus também super lotados, a gente vivencia isso aqui. E como a Letícia falou, demora muito, é muito caro e tem pouca estrutura, é super desconfortável. Podemos afirmar que nossa cidade precisa de muitas reformas, como por exemplo, prédios que estão com péssimas estruturas que estão caindo assim de uma hora para outra, e principalmente as ruas, né, que andam cheias de buraco ou alagadas. E muitas pessoas têm dificuldade de passar por falta de pegar assim, um tipo de doença. E não ter, assim, como o João disse, postos suficientes para poder dar atendimento. E também muitas pessoas querem saber quando vão os impostos. E pagam tantos impostos que vivem assim, ruas alagadas, sem esgotos para poder Sem saneamento básico. E buraco, assim, muita gente tem dificuldade pra caramba. Reforma política. Nós vemos aí durante esses anos vários casos de corrupção. Nosso dinheiro sendo roubado por aqueles que deveriam nos representar e deveriam fazer algo por nós. Nós que colocamos eles lá. Então, agora foi votado, né, colocou a corrupção como crime hediondo, que está até ali. E essa ilustração aqui mostra que o governante, quando está lá, ele fica preso ao dinheiro. Quanto mais ele tem, mais ele quer, mais ele rouba da gente. Aqui embaixo tem uma urna onde nos motiva a, quando formos para as eleições, a gente pensar na vida daquele político, em quem a gente vai escolher. Quais são os antepassados dele? Qual é a lista? O que ele fez de benefício, se ele já esteve no poder? E quais são as propostas dele? Né? A gente não pode deixar cair no esquecimento. Chegar à eleição, vou votar naquele ali, e depois não exigir os nossos direitos. A gente tem que chegar, a gente tem que reclamar, exercer o nosso poder de cidadania. E aqui, dizendo pra gente, no caso, aqui tem uma mão, porque a imagem não dá pra ver direito, e alguém oferecendo dinheiro. Quando os políticos das eleições vão oferecer dinheiro pra gente, eles estão comprando o nosso voto. Quando eles compram o nosso voto, nós não temos direito mais de reclamar os nossos direitos, porque o voto já foi comprado. Ele vai dizer, não, eu já paguei pra você não tem direito de nada. Então, nós temos
temos que dar um basta à corrupção. Isso tem que começar conosco. Para que a gente mude essa política, isso tem que começar com cada um de nós. Aqui tem uma gravura que fala: lá vai, filho, a sua educação, saúde, moradia e o seu futuro. O político roubando todo o dinheiro que seria investido nisso. Quando o político ele pega esse dinheiro, nós ficamos sem qualidade na educação, sem qualidade na saúde, moradia, e ficamos com um futuro incerto. Vamos falar sobre uma resposta do governo militar. Foi quando Dilma criticou os atos de vandalismo das manifestações e elogiou os atos pacíficos. Teve também um pacto nacional, que foi quando ela se reuniu com prefeitos e governadores para apresentar 5 pactos nacionais. O primeiro foi no transporte público, que haveria investimento nos corredores de ônibus, BRTS e metrô. E também a criação de um Conselho Nacional de Transporte Público, onde participassem usuários e a sociedade civil. Ela também considerou a desoneração do PIS e do COFINS para diesel de ônibus e para energia elétrica de trens e metrôs. E também defendeu que a matriz de transportes deve ser sobre trilhos e criticou governos anteriores por terem tomado essa medida. Tem a da reforma política também, que foi pela corrupção. Foi quando ela fez a proposta da criação do plebiscito para que uma Assembleia Constituinte fosse criada, e ela também julgou que ela criticou que transformar corrupção dolosa em crime hediondo seria a iniciativa fundamental. Tem na educação também, que foi quando ela acelerou os investimentos que já tinham sido contratados para a construção de UPAs, UBS e hospitais filantrópicos por atendimentos. E ela disse também que o Brasil é o país que menos emprega médicos estrangeiros e que a saúde da população brasileira está acima de qualquer interesse, desde que a população seja bem atendida e seja Tem também a da educação. Ela falou que 100% dos mangates do decreto seria para a educação e 50% do pré-sal. E a da estabilidade fiscal, que ela ia manter a estabilidade econômica e que ia ter um controle para que não houvesse crise mundial no Brasil. Com tudo que temos aqui, concluímos que realmente o gigante acordou. Parte das pessoas como eu, que não podem ir às ruas exercer esse poder de cidadania, eu gostaria muito de estar nas ruas, meus cartazes, só que meus pais não deixam, porque tem medo de certos grupos de vândalos ver na televisão, e isso foca bem. Então, a gente tentou aqui mostrar para vocês, mesmo a gente não indo para as ruas, mas mostrar que estamos ligados em tudo que está acontecendo e que a gente apoia, porque nós somos brasileiros e tudo isso aqui vai nos ajudar e muito, vai transformar nossas vidas. Então, o gigante acordou, como tem a imagem ali, Ilhéus também acordou.